Sejam bem-vindos a mais uma videoaula de língua portuguesa. Hoje nós iremos iniciar um novo capítulo, que é o capítulo 5. Iremos começar um novo conteúdo. Vamos lá? O 5 ele começa com o título Dando nó em pingo d'água. A água é muito importante em nosso cotidiano e necessária para a manutenção da vida. Mas isso tem um custo. Você sabe quanto custa a água que consome todos os dias? Então, é baseada nessa questão, nessa pergunta, que nós vamos fazer algumas reflexões e vamos começar um novo capítulo. Na nossa página 28, a próxima página, nós temos o item Diga Aí, onde traz uma imagem que é um cartoon que vai fazer uma reflexão sobre essa pergunta que nós acabamos de ver. Onde nós temos uma senhora, onde ela está com uma mangueira e ela está jogando essa água da mangueira direto numa lata de lixo. E ela está falando ao telefone, ou seja, ela está distraída. Estou lavando a calçada. Então, aqui traz uma crítica, né, a essa pessoa, a essa mulher, em que ela está distraída, enquanto ela está desperdiçando água sem nenhum motivo. Ela está tão distraída que, em vez de lavar a calçada, ela está jogando água no lixo. Ou seja, simbólico, como se a gente estivesse jogando algo no lixo, algo que nós temos uma utilidade, né, que é algo importante para nós. Então, é uma crítica que esse cartoon ele quer trazer para nós. Como as pessoas, às vezes, acabam jogando no lixo, acabam jogando fora algo que é tão importante para a nossa vida. Aí o nosso livro, logo embaixo desse cartoon, ele traz alguns questionamentos, né? Faz algumas perguntas para a gente. Na 1, ele está perguntando o que está acontecendo, né? O que está sendo retratado nesse cartoon. Então, o que a gente consegue observar é uma mulher que diz estar lavando a calçada, porém ela está jogando a água no lixo, né? E é o que vai para a questão número 2, que fala: para você, faz sentido alguém jogar água no lixo? Por quê? Essa é uma questão pessoal, onde cada um poderia dar a sua opinião, mas, de modo geral, não tem sentido, né? Mas, às vezes, aqui é algo visual, nós estamos vendo ela jogar água no lixo, mas não quer dizer que é só dessa forma que nós vamos desperdiçar a água. Sem perceber, quando a gente, por exemplo, está escovando o nosso dente e está lá distraído, brincando e a torneira está aberta, nós também estamos jogando água no lixo. Então, esse lixo do desenho é algo simbólico, para mostrar que a gente está jogando fora algo que nós poderíamos estar usando, né? Então, a imagem é simbólica, mas a mensagem que ela quer trazer para nós vai muito além. Então, eu não jogo água no lixo, mas eu fico brincando durante meu banho, eu lavo a louça com a torneira aberta, eu escovo meu dente com a torneira aberta. Então, eu não estou jogando água no lixo igual o desenho, mas a minha água está tendo o mesmo rumo que essa da imagem. Ou seja, eu estou desperdiçando sim. Aí no item 3 está falando que a situação que está sendo apresentada ela é exagerada, porque a intenção do autor é fazer uma crítica. Que crítica é essa? Então, ele faz uma crítica ao desperdício de água, né? Ele quer chamar a atenção de como as pessoas andam distraídas e usando a água muitas vezes sem a necessidade, né? E com um exagero. Em nenhum momento ele não está, ele está falando que não pode lavar a calçada, né? Nós devemos, uma questão de higiene também, né? Questão de limpeza. Porém, nós temos a maneira correta de fazer isso. Será que essa maneira, esse método que ela escolheu é o mais correto? Tá certo? Tá errado? Teria uma outra forma dela estar limpando a calçada? Porque quando ela atendeu o telefone, ela não desligou a torneira? Então, existem várias hipóteses, várias coisas que poderiam mudar para que isso não estivesse acontecendo. Aí é que nós entramos na nossa próxima questão e a última. De que outra maneira a personagem ela poderia estar fazendo essa limpeza? Como ela poderia limpar a calçada, né? Ela tinha muitos outros jeitos. Ela primeiro poderia varrer, ela poderia jogar um balde com água, porque ela saberia a quantidade de água que ela estaria usando. Então, existem vários jeitos dela fazer essa limpeza. Em nenhum momento está falando que não precisa limpar, mas está falando que ela poderia usar a água de uma melhor maneira, de uma melhor forma, ok?
E para finalizar, no nosso livro, né, nós temos uma imagem em que está falando que se a personagem do cartoon tivesse optado por lavar a calçada usando um balde em vez da mangueira, ela estaria praticando um ato de conservação do meio ambiente. Vocês sabem o que é isso? Então, aqui está mostrando como ela poderia ter feito. Em vez de estar gastando daquela forma, ela poderia estar fazendo igual este menino está fazendo, né? Ele está com uma vassoura e está com um balde. Por que ele está com um balde? Está usando água também. Mas aqui está limitando, né, a água que ele vai usando conforme a necessidade. Precisa de mais? Ele pega mais um pouco sem problema nenhum. Mas ele não vai jogar, não vai gastar se não precisar. E aqui faz uma pergunta: se vocês sabem o que é conservação do meio ambiente? O que é conservar? É cuidar, né? Nós precisamos cuidar do nosso meio ambiente. Agora, a partir da página 29 até a 31, que são as páginas de hoje, nós vamos falar um pouco sobre verbete de enciclopédia. Mas afinal, o que é verbete e o que é enciclopédia? Então, primeiro nós vamos conhecer o que é isso, para depois dar continuidade ao nosso livro. Então, vamos lá. Então, eu coloquei aqui primeiro para vocês a definição de verbete. Verbete é a palavra ou a entrada de dicionário. Cada uma das palavras listadas num dicionário, enciclopédia ou glossário. É um conjunto de significações e explicações referentes a essas palavras. Enciclopédia é um livro ou conjunto de livros que contém fatos sobre vários assuntos, dando informações sobre todas as áreas dos conhecimentos ou sobre um âmbito. Coleção desses livros ou dessas informações disponibilizadas num website ou CD-ROM. Então, o verbete são as palavras que dão entrada em um dicionário, ou seja, que vai trazer o significado de algumas palavras, e tudo isso vai estar dentro de uma enciclopédia, que é onde vai estar resumida, né, várias das palavras. Onde, por exemplo, onde temos uma mesma palavra com mais de uma definição, como nós já vimos que é possível. Então, dentro desse verbete, dessa enciclopédia, vamos ter a palavra e o seu significado. Inclusive, às vezes, colocando ela dentro de um contexto, como se fosse um exemplo, para a gente entender melhor o seu significado. Então, os dois juntos agora. Quando a gente organiza uma enciclopédia, que é o livro, os verbetes, eles são os responsáveis pelas explicações e pelas notas, ou seja, eles que vão organizar essas informações, ok? Então, aqui coloquei um trecho que resume um pouco dos dois juntos. Então, quando organiza-se uma enciclopédia, os verbetes são os responsáveis pelas explicações e as notas. Na maioria das vezes, cada artigo da enciclopédia é denominado verbete. Os verbetes são usados para proporcionar uma explicação, nota, organização e assim um melhoramento maior ao texto da enciclopédia. Ou seja, esse verbete vai trazer uma organização a mais para esse livro na hora de nós procurarmos o significado de uma palavra, por exemplo. Além das enciclopédias, os verbetes eles também são encontrados em dicionário, que nós já conhecemos, os dicionários, glossários, e eles são sempre escritos com caráter informativo, ou seja, de dar uma informação e buscar explicar um conceito, ou seja, explicar o significado daquela palavra. Agora, de volta para o nosso livro, nós vamos ver um verbete de enciclopédia relacionado ao tema que nós estamos estudando no decorrer das nossas aulas, tanto nas gravadas como nas aulas online, ok? Então, exercício 1. Leia mais um verbete retirado de uma enciclopédia online, ou seja, de um livro online da própria internet. Água. Introdução. A água é o líquido mais importante que existe na Terra.
Ela cobre quase 75% da superfície do planeta, na forma de oceanos, rios e lagos. Todas as plantas e todos os animais precisam de água para sobreviver. Além de bebê-la, as pessoas usam a água para muitos outros fins, como lavar ou cozinhar, ou para irrigar campos e plantações. A água também é utilizada em sistema de ar-condicionado e de aquecimento. A força da água corrente é empregada para produzir eletricidade. O ciclo da água. A água está sempre mudando de lugar. Da superfície da Terra, ela vai para a atmosfera e depois retorna à superfície. Esse deslocamento é chamado de ciclo da água, ou ciclo hidrológico. O Sol, o ar e a gravidade trabalham juntos para criar o ciclo da água. O calor do Sol faz evaporar a água da superfície dos lagos, dos rios, dos oceanos e das plantas. O vapor vai para a atmosfera. Ao encontrar o ar frio, bem acima do solo, o vapor se transforma em gotículas de água, as quais, reunidas em grandes grupos, formam as nuvens. A gravidade puxa essas gotas de volta à Terra em forma de chuva. Esta, por sua vez, cai em oceanos, lagos e rios, ou se infiltra no solo. Tratamento e abastecimento de água. Algumas pessoas obtêm a água que usam direto de rios ou de poços. Na maioria das cidades, porém, existem sistemas que levam a água até as residências e estabelecimentos comerciais. Esses sistemas, eles também fornecem a água usada na irrigação de lavouras, nas atividades industriais e na remoção de dejeitos. Sistemas de abastecimento de água normalmente coletam, purificam, armazenam e distribuem a água. Eles consistem em uma estação de bombeamento e em um sistema de tratamento de água. Algumas cidades obtêm água bombeando-as de rios, lagos ou lagoas. Outras as bombeiam de poços. O sistema de tratamento remove todas as impurezas da água, que em seguida é distribuída para toda a cidade por meio de canos subterrâneos. Então, o que nós vimos aqui? Nós temos o assunto principal, que é a água. E depois disso, nós temos uma introdução que fala um pouco da sua importância, depois traz uma nova informação, que é sobre o ciclo da água, né? Como a água acontece, né, no nosso meio ambiente. E aqui está falando como nós, seres humanos, recebemos essa água. Então, aqui tem duas questões, falando da importância, de como existe esse ciclo na natureza, em que ela vai mudando, né, de lugar, porém ela está presente no nosso meio ambiente, e como essa água pode chegar às nossas residências além dos meios naturais, que é além da pessoa ir buscar num lago, num oceano, num poço, qual a outra forma de um ser humano receber água na sua residência, no seu comércio? Então aqui traz várias informações diferentes, porém todas elas relacionadas à água. Então, agora vocês vão pausar o vídeo, vocês vão tentar realizar as próximas atividades, e depois que finalizar, vocês vão retornar aqui para o vídeo para fazer a correção. Lembrando que é muito importante que vocês tentem fazer sozinhos, ok? Vamos lá? Até daqui a pouco. Agora nós vamos fazer as correções dos itens da página 30 e 31. Então, para começar, nós vamos aqui no item 2, em que perguntava para nós qual era a finalidade do verbete que você leu. Ou seja, qual era o propósito, qual era o objetivo. Então, esse verbete que nós lemos antes de parar o vídeo era para apresentar informações a respeito da água. Então, tinha lá um tema principal, que era a água, e ele foi dividido em alguns itens para dar informações sobre a água. Informações diferentes, mas que todas elas dizem respeito ao mesmo item, ok?
Então, apresentar informações a respeito da água. No item 3, estava falando que para organizar as informações, o verbete ele está dividido em algumas partes. O que marca essa divisão? Como a gente sabe que tem uma parte e outra? Nós chamamos os subtítulos. Lembra que quando a gente estava falando de infográfico, nós falamos de título e subtítulo? Olha aqui eles aparecendo de novo. Ó, vou retornar aqui no nosso texto. Então, nós temos o título principal, que é água, que está em destaque, até com uma cor diferente. E nós temos os subtítulos, que é o que divide, tá vendo? Ó, a introdução, o ciclo da água. Ou seja, nós sabemos que nós vamos continuar a falar sobre a água, porém o foco é diferente. Aqui introduziu apenas falando da sua importância para a vida. Depois falou especificamente do ciclo da água, como a água muda dentro da própria natureza, muda de lugar, né? Como ela vai e volta. E depois, como é o tratamento e abastecimento de água, ou seja, como as pessoas recebem essa água. Então, o nosso texto, nós podemos ver que foi dividido em 3 partes. Então, e como a gente sabe que foram 3, porque existem 3 subtítulos, que é o que fez essa divisão. Vamos lá. Já no item 4, estava perguntando se essa divisão ela facilita ou ela prejudica a nossa leitura e o porquê. A intenção de ter um subtítulo, um título, é para facilitar, é para ajudar o leitor, pois assim os conteúdos eles irão ser apresentados de uma maneira muito mais organizada. E o leitor vai poder escolher mais facilmente, com uma facilidade a mais, o conteúdo do seu interesse, não precisando ler todo o verbete, como, por exemplo, finge que eu estou estudando sobre o ciclo da água. Eu não preciso ler todos os verbetes relacionados à água se eu quero saber dessa parte específica. Então, isso vai facilitar na hora de pesquisar. Por quê? Tem alguns conteúdos que são muito longos e às vezes nós precisamos ver algo específico, uma parte, não tudo. Então, essa divisão desses verbetes vai facilitar bastante. Nós já vamos direto para aquela parte que nós queremos, ok? Então, ajuda, facilita muito. No item 5, está perguntando por que a palavra água da entrada do verbete, ou seja, a primeira palavrinha lá, ela está escrita com a inicial minúscula. Vocês perceberam isso? Vamos voltar lá. Olha aqui a palavra, ó. Ela está escrita em destaque, ela está com uma cor diferente, que é o azul, mas ela está escrita em minúsculo. Por que será? Ela está escrita com uma letra inicial minúscula porque está se tratando de um verbete. Nós não estamos falando do início de uma frase, por exemplo, de um título. Nós estamos falando de um verbete. Então, a entrada ela pode ser escrita com inicial minúscula, como é o caso dos dicionários. Lembra quando a gente vai escrever uma palavra, uma lista de palavras em que a Fran já falou para vocês que dependendo, se não é um nome próprio, por exemplo, não precisa escrever com letra maiúscula. Então, é o mesmo caso da palavra água nesse texto que nós acabamos de ver. Ela não está inserida dentro de uma frase. Já, se fosse a primeira palavra dentro de uma frase, aí sim ela precisaria iniciar com a letra maiúscula. Mas nesse caso, não. É só uma palavra, um lembrete, onde irá começar um texto com as definições dessa palavra, ok? Então, não está se tratando necessariamente de um título do início de uma palavra. É um verbete. Se a gente olhar no dicionário, as palavras vão estar todas em minúsculo, a não ser que seja uma palavra com nome próprio, ou aquelas palavras que nós sabemos que nós temos que escrever com letra maiúscula. Fora isso, a escrita é letra inicial minúscula. No item 6, vocês tinham que relacionar as colunas, ligando os subtítulos dos verbetes às suas explicações. Ou seja, aqui na primeira parte nós tínhamos os subtítulos, que foram as divisões do texto, e aqui do lado tinha de forma bem resumida a explicação de cada um deles. E era só vocês ligarem, como por exemplo, tratamento e abastecimento de água.
Está dizendo, está explicando como a água é obtida, tratada e levada até as residências e todos os outros demais lugares. Então, tratamento e abastecimento de água, vocês tinham que colocar nessa explicação. Já na introdução, era quando estava explicando o que é a água e como ela é usada, né? Era um momento que estava falando o que é e por que ela é importante para a gente, né? Estava introduzindo, iniciando o conteúdo. Já o terceiro item, que era o ciclo da água, ele explicava como funciona o movimento da água da natureza, ou seja, como ela se comporta, como ela muda de um lugar para o outro. No item 7, vocês tinham que colocar, de acordo com o texto que a gente leu, V para as frases verdadeiras e F para as falsas. Então, a primeira era verdadeira, que era: a força de uma corrente de água possibilita a produção de eletricidade. Nós tínhamos um trecho em que falava que a corrente da água possibilita a produção de eletricidade, que com a força que a água tem, ela faz com que gere a energia. É verdadeira? Na segunda, fala que o ciclo da água e o ciclo hidrológico não são a mesma coisa. Mentira, né? Vamos voltar lá no trecho. Olha aqui o trecho que fala, ó. Esse deslocamento é chamado de ciclo da água ou ciclo hidrológico. Ou seja, tanto um nome como o outro estão querendo dizer da mesma coisa. Então, é falsa a alternativa a falar que não representa a mesma coisa. Eles têm o mesmo significado. Próxima frase. A água que cai na terra em forma de chuva se infiltra no solo. Verdadeiro. Nós vimos naquela parte onde está o ciclo da água, falando que a água pode retornar para os oceanos, para os rios, para os lagos, ou pode se infiltrar no solo. A próxima. A maioria das pessoas obtém água em suas casas buscando em rios e lagos. É falso. Existem pessoas que fazem isso? Sim, mas a maioria das pessoas recebe água nas suas residências através do sistema de tratamento de água, né? Hoje em dia é muito difícil uma pessoa ir, por exemplo, principalmente quem mora na cidade, ir até um poço, um rio, buscar água, né? Nós abrimos a nossa torneira, o nosso chuveiro e a água já está lá, ou seja, ela chega através do tratamento do sistema de tratamento de água nas nossas casas. Já pessoas que moram em fazendas, no interior, pode ser que ainda tenham esse hábito, né? Porém, não é a maioria das pessoas. A maioria das pessoas já recebem água dentro da própria casa. Então, é falsa. E a última frase falava que o sistema de abastecimento de água não remove todas as impurezas da água. Mentira! No texto que falava também sobre o abastecimento de água, falava que o tratamento, o próprio nome fala, né? Que o tratamento de água, ela remove as impurezas, ou seja, tudo que pode ter de sujeira naquela água é retirada. Senão, nós abriríamos a torneira da nossa casa e a água ia sair completamente suja. E não, nós vemos que a água é limpa. Então, essa alternativa é falsa. Na próxima página, na página 31, nós temos o item 8, que está falando que, de acordo com o verbete, qual é o nome do processo em que a água vai da superfície da Terra para a atmosfera e depois ela volta para a superfície? Ou seja, vocês tinham que verificar entre as partes que tinha nesse verbete do livro e verificar quais desses subtítulos estava falando especificamente sobre a água que vai da superfície da Terra, que vai para a atmosfera e depois volta para cá. Ou seja, a parte que vocês tinham que destacar, o subtítulo que vocês tinham que copiar era sobre o ciclo da água, né? Quando a gente está falando desse vai e volta, mas continua aqui na natureza, nós estamos falando do ciclo da água. 9. O que fazem os sistemas de abastecimento de água? Normalmente, estes sistemas, eles coletam, purificam, ou seja, limpam, depois eles distribuem a água. Ou seja, eles recolhem a água que tem na natureza, que nós vamos precisar, sejam de reservas,
de lagos, oceanos, rios, né? Eles vão purificar, ou seja, fazer um tratamento, uma limpeza dessa água para poder distribuir de uma forma que as pessoas consigam usar. Então, de uma forma resumida, é falar que eles coletam, purificam e distribuem a água de volta para a sociedade. No item 10 e último de hoje, está falando que de que forma a água tratada pelos sistemas de abastecimento é distribuída para as pessoas. Ou seja, como essa água chega na nossa casa? Ela chega através de canos subterrâneos, ou seja, canos que estão abaixo da terra. E assim eles chegam dentro da nossa casa, passam pelos canos e saem pelas nossas torneiras, chuveiros e assim por diante. Então, através de canos que ficam abaixo da terra, ou seja, subterrâneos. E por último, para finalizar, nós temos aqui um lembrete, né, que fala um pouco sobre o verbete de enciclopédia, em que resume bem tudo isso que a gente viu na aula de hoje. Então, o verbete de enciclopédia, ele apresenta informações a respeito de determinado assunto ou de uma palavra específica. Na enciclopédia, os verbetes eles podem ou não estar organizados em ordem alfabética. É muito comum que essa organização seja feita por assunto, igual nós vimos nesse daqui, por tema. Geralmente, os verbetes enciclopédicos, eles apresentam fotos ou desenhos para ilustrar o assunto ou completar as informações a respeito dele. Há verbetes de enciclopédia em publicações impressas ou digitais, que é como nós vimos o exemplo do nosso livro, em que falava que era de uma enciclopédia online, ou seja, foi retirado da internet de um computador. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Continuem realizando as atividades e qualquer dúvida é só entrar em contato comigo. Até a nossa próxima aula e um grande beijo!